Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo Sr. Antônio Carlos. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Bom dia, Feliciano e todos os inscritos aqui desse canal. Eu me chamo Antônio Carlos e tenho 59 anos. Eu vou contar algo que aconteceu comigo, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui no canal. Os meus pais vieram de uma cidade no interior do Paraná para Rio Claro, interior de São Paulo. Atualmente eu moro em Santa Gertrudes, que é uma cidade vizinha a Rio Claro. Eu tive uma infância sem muita riqueza, mas nós éramos felizes. Éramos eu, meus pais e mais 4 irmãos, 2 meninas e 2 meninos. Nessa época, o meu pai começou a trabalhar para um senhor que tinha várias posses lá em Rio Claro. Esse senhor é o seu Maurício. Ele era um homem muito bom. De mal nós brincávamos que era somente no nome. O seu Maurício era casado com a dona Donatella. Era uma senhora italiana que falava um pouco enrolado, mas que tinha um coração enorme. Era uma ótima pessoa. A família deles era composta com mais 3 filhos, 2 homens e mais uma moça. A moça eu chamaria aqui de Angélica. O seu Maurício fez muita amizade com meu pai, o seu João. Os dois eram amigos mesmo. A minha mãe então começou a trabalhar na casa da família como empregada. E assim nós nos mudamos para uma casinha que ficava no fundo da casa deles. Eles tinham sítios, fazendas, indústrias, mas eles eram uma família que mereciam. Os filhos também puxaram a bondade dos pais. E assim, eu e os meus irmãos fizemos amizade com os filhos dos patrões. Nós fomos todos crescendo juntos, mesmo com a diferença social. Mas o que eu e a Angélica não sabíamos era que nós ficaríamos unidos. Tudo começou com um namorico, quando nós tínhamos 11 para 12 anos. Nós dois éramos quase da mesma idade. Ela era apenas 8 meses mais velha que eu. Esse sonho durou por aproximadamente mais uns 3 anos. Os dias ficariam tristes, pois aconteceria algo com a mãe da Angélica, pois a dona Donatella acabou ficando doente. Ela sempre caminhava pelas ruas próximas à casa dela, e naquela manhã ela nem apareceu para caminhar, pois quando eu estava saindo para ir para a escola, eu sempre encontrava com ela, e ela sempre me desejava um bom dia. Infelizmente a dona Donatella pegou uma pneumonia, e em poucos dias ela acabou falecendo. Isso devastou a família. Foi uma tristeza muito grande, pois como eu disse, ela era uma senhora muito querida pela sua bondade. O seu velório e depois o seu sepultamento foi cheio de pessoas que foram se despedir dela. Eu e a Angélica ficamos ainda mais unidos, pois eu tentei, mesmo sendo criança, dar apoio para ela e para sua família. A amizade do meu pai e do seu Maurício ficou ainda mais forte, pois a partir daí ele promoveu o meu pai, que não fazia mais os trabalhos de jardinagem e outros serviços, e sim, era o seu motorista. A nossa vida melhorou um pouco e acabamos nos mudando para uma casa que meu pai conseguiu comprar. Nossa, foi uma felicidade tremenda, pois estávamos melhorando na vida. Eu e Angélica fomos cada vez construindo um verdadeiro amor, pois era um amor que vinha de criança. Já havia se passado algum tempo e eu estava com 19 anos. Já estava trabalhando para o seu Maurício em uma de suas fábricas, assim como meus irmãos e as minhas irmãs. Só que eu não imaginava que as coisas mudariam com a chegada de uma outra pessoa. O seu Maurício acabou conhecendo uma moça da cidade. Eu digo moça, pois ela era 20 anos mais nova que o seu Maurício. Eu a chamarei de Elvira. A Elvira era filha de um comerciante local da região. E quando o seu Maurício foi encontrar com o pai dela, assim que ele viu a Elvira, ele se apaixonou por ela, e não demorou muito tempo para que os dois se casassem.
Eu não sei o que aconteceu que o seu Maurício mudou totalmente o seu comportamento. Ele era um homem amoroso, dedicado com os seus filhos. E quando ele casou com a Elvira, ele só pensava em viajar. O meu pai mesmo comentava que eles gastavam muito dinheiro nos lugares que eles frequentavam. Só que a Elvira, eu não sei o que eu fiz para ela, mas quando essa mulher me viu pela primeira vez, essa mulher não foi com a minha cara. Me lembro que a primeira vez que ela foi visitar a família namorando o seu Maurício, ela logo perguntou quem eu era. E quando o seu Maurício contou que eu era filho de um dos seus funcionários, ela olhou torto para mim, com um olhar até de nojo. Quando ela me olhou daquele jeito, eu me senti muito inferior. E tudo que ela podia, ela me humilhava, dizendo que eu não tinha condições de ser o genro do Maurício, que era um grande empresário. O seu Maurício gostava de mim, mas a partir daí, ele também começou a pegar no meu pé. Tanto quando eu frequentava sua casa para namorar a sua filha e na fábrica. No começo ele me deu uma função. Eu era responsável pelas contas, encomendas e coisas do tipo. E depois ele me transferiu para a parte produtiva, que era um serviço pesado e braçal. Como eu trabalhava na parte da produção, eu já não podia mais ficar todos os finais de semana com a Angélica. E ela começou a questionar, dizendo que eu deveria sair do trabalho, mas eu sempre dizia que era uma oportunidade de crescimento, pois eu gostaria de estudar e ser alguém. O tempo foi passando e eu e a Angélica estávamos com um noivado agendado. Era um sonho desde a infância. Uns 2 meses antes do nosso noivado, a Elvira do nada começou a gritar comigo em certa vez que eu cheguei na casa da família. Ela começou a dizer que eu andava parecendo um mendigo e que a minha figura só fazia a família passar vergonha. E a partir daí, as coisas começaram a mudar. Uma certa vez que nós estávamos trabalhando, a minha mãe estava sozinha em casa, quando uma moça bateu no portão. A minha mãe saiu e ela começou a conversar com a minha mãe. Ela se apresentou e disse que estava passando por dificuldades, que estava andando no bairro pedindo roupas para os seus filhos. A minha mãe logo pediu para que ela entrasse e passou um café. As duas começaram a conversar. E conversa vai, conversa vem, a minha mãe foi no quarto e começou a separar algumas roupas da família. Então ela perguntou se tinha algumas roupas de homens, pois o seu marido também estava precisando. A minha mãe separou minhas roupas, roupas dos meus irmãos e roupas do meu pai. Na simplicidade da minha mãe, ela não reparou, mas aquela mulher começou a perguntar e separava, item por item, de cada morador da casa. Ela até achou estranho, mas essa moça agradeceu, deu um abraço apertado na minha mãe. E a partir do dia que essa mulher apareceu na minha casa, nós não tivemos mais paz. Meus 2 irmãos sempre foram de beber, mas eles não eram de beber para cair. Eles começaram com um vício tão grande em bebida que os 2 já não voltavam mais para casa. Eles saíam para a farra e só sabiam beber. As minhas 2 irmãs começaram a ficar estranhas. A mais nova sempre foi tímida e do nada ela até começou a ter um caso com um rapaz da empresa. Só que esse rapaz era um homem casado. A minha outra irmã mais velha, ela era uma moça um pouco mais extrovertida, só que ela não havia namorado com ninguém. Em cerca de 1 mês, ela já havia namorado com 3 rapazes. O meu pai começou a ficar esquisito conosco. Quando ele ia para a casa do seu Maurício, ele voltava diferente. Ele ficava bom por algum tempo e depois ficava esquisito. Com a minha mãe, nada aconteceu, mas ela começou a sofrer com as consequências dos meus irmãos e o do meu pai. Uma vez até, meu pai agrediu a minha mãe. Do nada ele começou a discutir com ela, falando da comida. Que a comida que ele comia quando ele saía com o seu Maurício era uma comida boa e que a comida que tinha na nossa casa parecia lavagem. Ele jogou o prato na parede e avançou para cima da minha mãe. Eu que estava em casa, entrei no meio e acabei tomando vários socos e murros do meu pai. E isso foi um dia antes do nosso noivado. Eu fiquei tão machucado, mas tão machucado e inchado, que a Angélica e eu decidimos adiar o nosso noivado para o mês seguinte. Só que aí,
as coisas começaram a desmoronar. A Angélica começou a ficar fria comigo. Do nada, quando eu aparecia na casa dela, parecia que ela ficava triste. Ela já não me abraçava mais do mesmo jeito, já não me beijava. Eu comecei a ficar preocupado, pois a Angélica mudou de um jeito tão profundo comigo que ela já não contava mais nada que acontecia na sua vida. Eu cheguei até a ficar sabendo de outras coisas na fábrica, pois algumas das suas colegas trabalhavam na fábrica. E eu comecei então a reparar que algumas pessoas na fábrica riam e quando eu chegava, paravam de conversar. Quando eu passava nos corredores, as pessoas começavam a cochichar. Estava uma situação que eu não estava mais aguentando. Até que um dos colegas que trabalhava na linha de trabalho comigo, quando nós fomos almoçar, ele falou: "Vigia e abre os seus olhos, Antônio Carlos, que a sua noiva não está sendo correta com você." Ele disse que tinha falado o que ele sentia e o que ele estava ouvindo. Naquela mesma noite, eu fui conversar com a Angélica. E quando eu cheguei lá, eu tive uma surpresa muito grande. Eu só ia no final de semana na casa dela. E quando eu cheguei no portão da casa, o guarda disse que eu não poderia entrar, pois a dona Elvira havia avisado que a enteada dela havia saído e que eu não poderia entrar se ela não estivesse na casa. E não demorou muito para que o nosso relacionamento terminasse. Naquele dia seguinte, a Angélica me procurou na minha casa. Ela me entregou uma carta e disse que eu abrisse a carta somente quando ela tivesse ido embora. Ela entrou no carro, que era dirigido pelo meu pai, e foi embora. Eu vou resumir a carta aqui, mas em poucas palavras ela disse que já não me amava mais e que tudo aquilo que nós vivemos foi uma brincadeira de criança, que ela foi feliz por um tempo, mas que ela não via futuro na nossa relação. Foi como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito ao mesmo tempo nas minhas costas. Eu fiquei desesperado, parecia que não tinha um chão para caminhar. Eu não vou detalhar aqui algumas coisas que aconteceram. Eu consegui um emprego em uma empresa lá em São Paulo. Eu abandonei tudo para trás e fui morar em São Paulo, capital. Mas eu sempre recebia notícias da minha família, pois eu falava quase todos os dias com a minha mãe. Os meus irmãos se casaram, as minhas irmãs também, e o meu pai faleceu pouco tempo depois. Depois de anos de trabalho como motorista e funcionário da família, o seu Maurício nem no velório do meu pai apareceu. Quanto a Angélica, ela não havia se casado com ninguém. Eu sabia por outras pessoas que ela estava se envolvendo com um ou com outro homem, mas ela não se casava. Quanto à dona Elvira, eu fiquei muito tempo sem encontrar com ela, até que no final de ano eu fui visitar a minha mãe e a minha família. E quando eu cheguei na cidade, eu fui na farmácia. Quando eu entrei na farmácia, eu ouvi que o atendente falou: "Bom dia, dona Elvira." Só que quando essa senhora olhou na minha direção, eu percebi que era a dona Elvira, mas eu não acreditei no que eu estava vendo. Haviam se passado menos de 10 anos e parecia que aquela mulher havia envelhecido 30 anos. Quando ela me viu, ela ficou paralisada e começou a tremer. Eu cheguei próximo dela e ajudei para que ela não desmaiasse. Ela olhou nos meus olhos e gritou, dizendo que era para que eu a soltasse. E então foi embora. Nessa época eu estava noivo de uma moça que eu havia conhecido na igreja. Eu me casei e logo a minha esposa engravidou. Depois a minha mãe acabou falecendo, assim também como o meu irmão mais velho. E tempo se passou. Até que eu recebi uma carta lá da minha cidade. Eu reparei que o envelope era estranho, pois era um envelope vermelho. Então eu abri aquele envelope vermelho. Quando eu comecei a ler, veio vários sentimentos de raiva, de amargura. A pessoa havia direcionado a carta com algumas palavras desse tipo: "Antônio Carlos, eu escrevo essa carta, pois eu preciso do seu perdão. Eu estou nos últimos dias da minha vida e está acabando a jornada aqui nessa terra. Eu fiz muita coisa ruim para várias pessoas, mas uma das pessoas que eu mais machuquei nessa vida foi você." Quem estava enviando essa carta era a dona Elvira, e nessa carta ela confessava que fez um trabalho para que a Angélica se afastasse de mim, e que o trabalho deu certo.
mas que depois a vida dela também foi se tornando um verdadeiro inferno, assim como a minha. Só que ela, antes de morrer, tinha que pedir perdão. Ela detalhou que aquela vez que aquela mulher foi na minha casa, ela não foi na minha casa pedir roupas, pois estava precisando. Ela era a pessoa que fez o trabalho e foi na minha casa recolher objetos pessoais meus. E a minha mãe deu as minhas roupas e a partir dali ela fez um ritual. Foram linhas e letras que eu nunca imaginei que eu iria ler na minha vida. Infelizmente naquela época e até hoje há muito preconceito social. Uma pessoa que não tem condições não pode namorar e casar com alguém que tem dinheiro. O fim da vida da Dona Elvira não foi fácil e ela viu o seu Maurício, mesmo sendo um senhor idoso, tendo um relacionamento extraconjugal com uma moça mais nova. Ela teve várias enfermidades e quando ela faleceu cega, sem falar, atrofiada em uma cama. Eu acredito que ela pagou por tudo que ela fez, pois ela não fez só mal para mim, para outras pessoas também. A Angélica, infelizmente, eu tenho que dizer que ela já é falecida há mais de 15 anos. Mas isso tudo que aconteceu me levou até um caminho, pois hoje eu sou feliz, sou um marido, pai de 3 filhos, tenho meus netos e a minha família. Estamos quase todos aqui em Santa Gertrudes. Eu conquistei muitas coisas na minha vida, mas as coisas que eu mais me orgulho e agradeço a Deus pela minha abençoada família e também pela minha maravilhosa esposa, a Rosa, minha companheira e meu verdadeiro amor. Até hoje eu oro para que a Dona Elvira tenha descansado em paz. Eu não guardo mágoa e nem rancor, mas é bom contar esse tipo de relato para abrir os olhos das outras pessoas. Nós não sabemos quem são as pessoas que querem o nosso mal, e tem pessoas que fazem de tudo para separar um casal. Obrigado, Feliciano, por você compartilhar esse relato que aconteceu comigo e com a minha família. Um grande abraço à sua família, aos inscritos, membros e todas as pessoas que ouvirem esse relato. Espero que tudo o que aconteceu comigo, que não aconteça com ninguém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Muito obrigado, Sr. Antônio Carlos, por ter compartilhado esse relato aqui no canal. Eu gostaria também de agradecer a cada um de vocês, amigos, que chegou até o final do vídeo, que sempre compartilham, deixam um like e comentam. A vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Caso vocês queiram me enviar os relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Eu estava deixando na descrição no comentário fixado, mas alguns inscritos estão dizendo que não estão vendo o comentário. Por esse motivo, o link estará na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.